O produto escalar, também designado por produto interno, é uma operação entre vetores da qual resulta um número. O produto escalar entre o vetor A e o vetor B representa-se com um pontinho entre o vetor A e o vetor B e é igual ao módulo vetor A vezes o módulo vetor B vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Graficamente, desenhamos os dois vetores com as origens coincidentes e traçamos uma perpendicular na direção de B desde a extremidade do vetor A e obtemos um comprimento na direção de B que é igual ao módulo de A vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. A este comprimento A cosseno θ chama-se componente do vetor A na direção de B. E o produto escalar entre A e B é igual à componente de A na direção de B vezes o módulo de B. De forma equivalente, podemos projetar o vetor B na direção de A, ou seja, a partir da extremidade de B, desenhamos a perpendicular à direção do vetor A e obtemos o comprimento nessa direção B cosseno de θ. E o produto escalar escreve-se como a componente de B na direção de A vezes o módulo do vetor A. O produto escalar goza da propriedade comutativa A escalar B é igual a B escalar A. O produto escalar pode ser positivo, negativo ou zero. No caso dos vetores serem perpendiculares, ou seja, no caso em que o ângulo entre os dois vetores é de 90 graus, então o produto escalar de A por B é igual a zero, porque o cosseno de 90 graus é zero. Se os dois vetores tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, então o produto escalar é igual ao produto dos módulos, pois o ângulo entre os dois vetores é zero e o cosseno de zero é 1. No caso particular de fazermos o produto escalar do vetor A por ele próprio, o resultado é o quadrado do módulo do vetor A. Se o ângulo entre os dois vetores estiver compreendido entre 0 e 90 graus, então o produto escalar entre os vetores é maior que zero. Por outro lado, se o ângulo entre os dois vetores estiver compreendido entre 90 graus e 180 graus, o produto escalar entre os dois vetores é menor que zero. A componente do vetor A na direção do vetor B é negativa. Podemos também escrever uma expressão algébrica para o produto escalar em função das componentes cartesianas dos dois vetores. Sejam então A e B dois vetores escritos como a soma das componentes num sistema de eixos cartesiano. O produto escalar de A por B é esta expressão que, quando se desenvolve, dá origem a 9 termos, dos quais apenas 3 são diferentes de zero. O produto escalar de A por B dá a soma da componente x de A multiplicada pela componente x de B, com a componente y de A multiplicada com a componente y de B, com a componente z de A multiplicada pela componente z de B. Isto porque os versores i, j, k são
perpendiculares entre si. E só sobrevivem os termos em que I está multiplicado por ele próprio, J está multiplicado por ele próprio e K multiplicado por ele próprio. E esses produtos dão 1. E por outro lado, I escalar J é igual a J escalar I, que é igual a I escalar K, que é igual a K escalar I, que é igual a J escalar K, que é igual a K escalar J, que é igual a 0. O ângulo entre dois vetores A e B pode ser calculado usando a expressão para o produto escalar em função das componentes dos vetores. Então vejamos, o produto escalar de A por B é por definição igual ao módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. E também é igual a AXBX mais AYBY mais AZBZ. Então, podemos escrever que o cosseno do ângulo formado pelos dois vetores é igual a este número que é igual ao produto escalar dos dois vetores a dividir pelo produto dos módulos dos dois vetores. Vejamos um exemplo. Seja A igual ao vetor 5i menos 3j mais k e B igual a menos 2i mais 3j. O cosseno do ângulo formado pelos dois vetores é um número que se obtém da seguinte forma. Multiplicamos a componente x de A pela componente x de B, somamos o produto da componente y de A pela componente y de B e somamos o produto da componente z de A pela componente z de B, que neste caso é 0. E dividimos pelo módulo de A, que é raiz quadrada de 5 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, multiplicado pelo módulo de B, menos 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. E, portanto, isto dá um número negativo, menos 19, a dividir pela raiz de 37 vezes a raiz de 13. E daqui se conclui que o ângulo θ entre os dois vetores é aproximadamente igual a 150 graus. Vejamos agora como podemos usar o produto escalar para calcular a projeção de um vetor A na direção do outro vetor B. Vimos atrás que a componente do vetor A na direção de B é um número que é dado pelo módulo de A vezes o cosseno do ângulo formado pelos vetores A e B. Por definição do produto escalar, este número é igual ao produto escalar de A por B a dividir pelo módulo de B. A projeção do vetor A no vetor B é um vetor que é igual à componente do vetor A na direção do vetor B vezes o versor do vetor B. Ou seja, é igual ao produto escalar de A por B a dividir pelo módulo de B vezes o vetor B a dividir pelo módulo de B. Com o exemplo dos vetores A e B acima, podemos calcular a projeção de A em B. Vimos que o produto escalar
entre os dois vetores é menos 19. O módulo do vetor b é raiz de 13, portanto, raiz de 13 ao quadrado dá 13 e multiplicamos menos 19 por 13 pelo vetor b, que é menos 2i mais 3j. E o vetor projeção de A em B é igual a 38 sobre 13i menos 57 sobre 13j.